Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é de tricô, tricô para iniciantes. Então, nós vamos fazer esse ponto super fácil. Vamos fazer carreira por carreira, passo a passo. Então, vamos lá. Vamos começando colocando os pontos na agulha. Vou colocar aqui os pontos na agulha de uma maneira fácil, para que você que é iniciante acompanhe o vídeo desde o início, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui colocando os pontos na agulha, fazendo uma laçadinha com um ponto, dessa forma para você ir acompanhando. Hoje a aula não é preenchimento dos pontos da agulha, tá? Então, eu tenho um vídeo aula que eu faço ele caprichosamente te ensinando passo a passo a colocar pontos na agulha. Uma das maneiras é esta e outras maneiras também, mas 3 jeitos de colocar pontos na agulha. Então, são 4 maneiras diferentes de colocar pontos na agulha. E um dos jeitos é esse daqui. Então, só que hoje eu estou dando só uma pincelada aqui, colocando os pontos na agulha dessa forma. Se você quer passo a passo, é só você ir lá na playlist e acompanhar esse vídeo, tá bom? Essa videoaula. Então, vamos lá, vamos colocando os pontos na agulha. Aqui eu vou colocar 26 pontos. Para você que acompanhou as outras aulas com pontos de tricô para iniciantes, se você estiver com a amostra ainda na agulha, você pode aproveitar essa amostra para fazer esse ponto, pois é a mesma quantidade de pontos, tá? Ele é múltiplo de 4 mais 2. Então, vamos lá. Essa única carreira, nós iremos fazer todinha em ponto tricô. Depois que fizermos esta carreira toda em pontos tricô, aí sim iremos iniciar a primeira carreira do ponto, ok? Então, aqui nós estamos trabalhando com a linha presa. Você que está aqui pela primeira vez, este é o meu método de tricotar. Eu também ensino, tá, a tricotar com o ponto, com a linha presa. Então, você vai lá na playlist, tá? Aulas para iniciantes em tricô, que aí eu explico passo a passo como tricotar com a linha presa. Então, vamos terminando aqui a carreira. O último ponto iremos fazer em ponto meia, pois ele é o nosso ponto de borda. Então, vamos lá, o primeiro ponto nós não fazemos, pois é o ponto de borda. Então, vamos lá, vamos fazer um ponto tricô, nós vamos fazer 2 pontos tricô, nós vamos fazer 3 pontos tricô e 4 pontos tricô. Agora, nós vamos partir para o ponto meia. Então, nós vamos fazer aqui um ponto meia, nós vamos fazer 2 pontos meia, nós vamos fazer 3 e nós vamos fazer 4 pontos meia. Vamos retornando a linha aqui, pois nós vamos fazer em ponto tricô. Nós vamos fazer um ponto tricô, 2 pontos tricô, 3 pontos tricô e 4 pontos tricô. E assim nós vamos repetindo. Vamos fazer de 4 em 4, sempre 4 pontos tricô e 4 pontos em meia. Então, assim é o início do nosso ponto e estamos aqui na nossa primeira carreira. Então, sempre de 4 em 4 pontos. Então, você que não trabalha com a linha presa, não tricota com a linha presa, não tem importância. Faça o seu ponto meia, o seu ponto tricô do jeito que você faz, pois vai dar certíssimo, ok? Então, vamos lá, nós estamos terminando, então, a nossa primeira carreira com 4 pontos em meia. E o último também vamos fazer em ponto meia, pois ele é o nosso ponto de borda, ok?
Agora, vamos lá, vamos para a nossa segunda carreira. Então, o primeiro ponto nós não fazemos, é o ponto de borda. Vamos fazer um ponto tricô, 2 pontos tricô, 3 pontos tricô, 4 pontos tricô. Agora, vamos partir para o ponto meia. Vamos lá. Vamos fazer um ponto meia, 2 pontos meia, 3 pontos meia, 4 pontos meia. Então, você tá vendo que a gente tá repetindo a primeira carreira? Então, olha só, olha aqui, tá vendo? Tá se apresentando em ponto tricô. Então, nós estamos fazendo em ponto tricô. Então, fazemos os 4 pontos. Tá se apresentando em ponto meia, então, vamos fazer os 4 pontos e meia. Então, simplesmente nós estamos copiando a carreira de baixo, os pontos de baixo. Quando se apresenta em ponto meia, fazemos em ponto meia. Quando se apresenta em ponto tricô, fazemos em ponto tricô. Então, assim, é a nossa segunda carreira. Olha só como é fácil de fazer. Então, esse ponto é para iniciantes, pois ele é muito fácil de fazer. Ele é facílimo de fazer. E ele tem uma textura maravilhosa. Do mesmo jeito, olha só, o último ponto também vou fazer em ponto meia, pois ele é o meu ponto de borda. Vamos então para a terceira carreira. O primeiro ponto nós não fazemos, pois é o ponto de borda. Então, vamos lá. Vamos fazer um ponto tricô, 2 pontos tricô, 3 pontos tricô e 4 pontos tricô. Então, nós estamos repetindo, olha só, tá se apresentando agora em ponto meia, iremos fazer em ponto meia, tá vendo? Então, a terceira carreira, a gente tá repetindo a primeira e a segunda carreira. Então, fazemos assim, de 4 em 4 pontos, a nossa terceira carreira. Bem fácil, bem simples de fazer. Vamos fazer aqui carreira por carreira. Olha só como ele é fácil, gostoso e delicado de fazer este ponto. Vamos continuar fazendo aqui. Vamos fazendo essa carreira, sempre de 4 em 4 pontos, como as outras carreiras, é sempre de 4 em 4 pontos. E assim nós vamos fazendo. Este ponto, você pode fazer casaco, tá? Para o inverno fica muito lindo, se você usar lã. Se você usar linha, você pode fazer uma blusa para o verão, que vai ficar muito bonito, tá bom? Ou meia estação, tá? Olha só, estou terminando em 4 pontos meia. Só que esse último também é em ponto meia, pois ele é o meu ponto de borda. Vamos para a nossa quarta carreira. Então, vamos lá. Da mesma forma, vamos iniciando com 4 pontos em tricô. O primeiro eu não faço, pois ele é o ponto de borda. Vou continuar aqui com 4 pontos em meia, pois como ponto se apresenta na carreira de baixo, eu continuo, então, fazendo os mesmos pontos, tá? Iguais. Olha só, a quarta carreira também, vamos repetindo os pontos. Então, se apresenta em ponto tricô, eu faço em ponto tricô. Se apresenta em ponto meia, então, eu vou fazendo em ponto meia. Mesmo que você faça o seu ponto meia de uma forma diferente, não tem importância, tá? Não vai alterar a textura do ponto, vai ficar igual. O ponto tricô é a mesma coisa, porque tem formas diferentes de fazer o ponto em meia e em ponto tricô. Então, há formas diferentes de tricotar. Então, isso aí não vai alterar em nada a aparência do ponto, ok? Então, estou terminando aqui também com 4 pontos e meia.
E o último ponto também faço em ponto meia, pois ele é meu ponto de borda. Então, vamos para a nossa quinta carreira. Olha só, agora vai ser um pouco diferente. Aqui tá se apresentando em ponto tricô, então eu vou fazer em ponto meia, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto meia, 2 pontos meia, 3 pontos meia, 4 pontos meia. Vou fazendo devagar para que você me acompanhe, tá? E eu te acompanhe também. Vamos fazer juntas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tá se apresentando em ponto meia, então iremos fazer em ponto tricô. Eu fiz 1, 2 e 3, então 4 pontos tricô. Vou partir, então, aqui para os pontos em meia. Olha, tá se apresentando em ponto tricô as carreiras de baixo. Então, eu vou fazer em ponto meia, sempre de 4 em 4 pontos. Então, assim, é a nossa quinta carreira. Então, vamos diferenciando os pontos da carreira de baixo. Aonde é ponto em meia, eu faço em tricô. E aonde é em tricô, eu faço em meia. É simples assim. Então, vamos aqui, fazendo nossos pontos em meia. Então, preste atenção. Então, aqui na nossa quinta carreira, nós vamos terminar, olha, 1, 2, 3 e 4 pontos em tricô. E o último eu vou fazer em meia, pois ele é o meu ponto de borda, que vai continuar sempre feito em ponto meia. Vamos para a nossa sexta carreira. O primeiro ponto eu não faço, pois é meu ponto de borda. Tá vendo que ele tá se apresentando em ponto meia? Então, eu vou fazer em ponto meia. Então, a sexta carreira, eu vou repetir a quinta carreira. Então, se o ponto está se apresentando em ponto meia, irei fazer os 4 em ponto meia. Tá se apresentando aqui na carreira de baixo, que é a sexta carreira, em ponto tricô, então, eu vou fazer em ponto tricô. Então, eu vou repetindo a sexta carreira, repetindo a quinta carreira. Então, eu estou copiando. Então, do jeito que o ponto se apresenta, então, eu vou fazendo igual a carreira de baixo. Estamos aqui na nossa sexta carreira, fazemos sempre de 4 em 4 pontos. A quantidade de pontos não se altera, é sempre 4 pontos em tricô e 4 pontos em meia. Ele é gostoso, ele é fácil de fazer, ele é rápido e ele rende bastante. Gosto de fazer este ponto também para blusa masculina também. Eu acho que esse ponto ele é bem masculino. Estou terminando aqui com 4 pontos em meia, igual a quinta carreira. E o último ponto eu faço em ponto meia, pois ele é meu ponto de borda. Deu uma escapadinha aqui, mas é normal. Então, vamos lá. Vamos, então, para a nossa sétima carreira. O primeiro eu não faço, pois é meu ponto de borda. Então, tá se apresentando em ponto meia, continuo fazendo, então, em ponto meia. Então, eu vou fazer aqui esses 4 pontos em ponto meia. Vai ficar um ponto bonito com uma textura maravilhosa, assim como eu te mostrei lá no início do vídeo. Você viu como esse ponto, ele é lindo, com essa textura maravilhosa. Você pode fazer um suéter masculino também, que vai ficar muito bonito, mas também você pode fazer para você, lógico. Se é feminino, você pode fazer um suéter feminino também, que vai ficar muito lindo para o inverno agora. Então, você tem que começar desde já, para dar tempo que quando você chegar o inverno, você estreia o seu novo casaco ou o seu novo suéter ou sua nova blusa,
tá? Então, comece desde já a tricotar a sua vestimenta para o inverno. Estou terminando aqui com 4 pontos em tricô. E o último ponto vou fazer em ponto meia, pois ele é o meu ponto de borda. Agora, vamos para a nossa 8ª carreira. Então, vamos lá. O primeiro ponto eu não faço, pois ele é o meu ponto de borda. Então, como a 7ª carreira, eu vou fazer aqui a 8ª carreira, fazendo 4 em 4 pontos. Se apresenta em ponto meia, vou fazer em ponto meia. Se apresenta em ponto tricô, então eu vou fazer em ponto tricô. Então, vamos fazendo a nossa 8ª carreira, igual a 7ª carreira, a 6ª e a 5ª, você viu? Que é sempre, a gente tá sempre repetindo as carreiras de baixo, aonde é ponto em meia, fazemos em meia, onde é ponto tricô, fazemos em tricô, sempre de 4 em 4 pontos. Muito fácil, muito simples de fazer. Vamos agora aqui partindo para o final da nossa 8ª carreira. Vamos fazendo aqui em pontos meia. Vamos terminar, então, em 4 pontos tricô. E o último, nós vamos fazer em ponto meia, pois ele é o nosso ponto de borda. Olha só como vai ficando o nosso ponto. Então, esse ponto é o circuito dessas 8 carreiras, tá vendo? Então, de 4 em 4 carreiras, você inverte os pontos e ele vai ficando com essa textura maravilhosa. Então, são só essas 8 carreiras. Agora, é só repetição. É só repetir e aí nós ficamos com esse trabalho maravilhoso. Eu já repeti as 8 carreiras novamente e olha só que ponto lindo. Olha essa textura. Ao avesso é a mesma coisa, você viu? Olha, não muda nada. Assim fica ao avesso, igual ao direito. É a mesma coisa. Agora, nós vamos partir para a retirada dos pontos da agulha, ok? Então, vamos fazer essa aula completa. Então, vamos começando a retirada dos pontos da agulha. Olha só o jeito que eu estou fazendo. Então, eu vou pegando de 2 em 2 pontos em ponto tricô e eu vou fazendo, então, um ponto só. Olha só, tá vendo? Eu faço pontos frouxos, tá ok? Então, aqui eu estou fazendo de 2 em 2 pontos em ponto tricô, vai sobrar um só. E assim, eu vou rematando sempre um ponto. Eu vou voltando para a agulha e pegando em ponto tricô. Então, esta aula também, eu tenho uma aula exclusiva só ensinando. É um vídeo bem rápido, é um vídeo curto, onde eu ensino passo a passo como a retirada dos pontos da agulha, mas não tem segredo, é desse jeito, tá? Aqui a gente só, tá vendo os pontos tá mais frouxo, não aperte os pontos, ok? E a gente vai rematando. Então, aqui a gente só tá dando uma pincelada mesmo nesta aula, tá? Se você quer mais passo a passo, mais devagar, então, você vai lá na playlist e procure como arrematar os pontos, tá? O arremate dos pontos, ou como retirar os pontos da agulha, tá? Então, é bem simples de fazer. É simplesmente isso. Mas vamos fazendo aqui, só que aqui eu estou fazendo de uma forma mais rápida para que o vídeo não fique longo, ok? Vamos retirando. Ponto por ponto, nós vamos retirando da agulha. É sempre assim. Fazemos sempre 2 pontos em tricô juntos e o que sobra a gente volta para a agulha e pegamos o outro. Sempre de 2 em 2 fazemos assim o arremate dos pontos. Então, nós vamos aqui
retirando os pontos da agulha, você pode pegar esta amostra, você guarda com ela junto com as outras amostras, tá? Quando você precisar de um ponto para o seu trabalho de tricô, você já tem as amostras lá e você vai escolher seus pontos. Você pode até guardar de recordação também daqui uns 2, 3 anos, quando você for ver a recordação de quando você começou a tricotar, tá? É uma boa recordação. Então, olha só o último vai ficar na agulha, né? Então, eu vou cortar aqui. Não vou cortar muito curta essa linha, tá? Eu vou cortar mais longa, tá vendo? Geralmente, essa rete aqui serve para a costura de peças, então eu faço sempre assim. Olha só como eu estou fazendo o último ponto, tá vendo? Eu passei a linha aqui por dentro, tá vendo? Olha só como eu tô fazendo, e aí eu puxo, e assim eu terminei este ponto. Chegamos ao término. Gente, eu espero que você tenha gostado deste ponto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Aguardo você aqui na nossa próxima aula, que tanto pode ser em crochê ou em tricô. Beijos e até lá!